Olá, o tema de hoje é um tema que está em voga, está na pauta, né? Na pauta do Brasil e no mundo, né? Utilitarismo versus universalismo, né? Toda vida vale a pena. Essa é a visão dos universalistas. A gente não pode abrir mão de vida nenhuma. Já os utilitaristas, eles pensam no bem coletivo, eles pensam na comunidade de uma forma mais abrangente. O bem coletivo é que deve ser levado em consideração. Essa discussão vai demorar bastante tempo ainda para a gente evoluir, mas está sendo uma oportunidade de discutirmos essa questão ética e filosófica. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fique com a gente até o final. E se você ainda não está inscrito lá no canal, vai lá, se inscreva. Luciano Pacheco 2020. Ativa o sininho, bota lá todas, para que você receba as notificações quando a gente postar um vídeo novo, ok? E fique com a gente até o final. Olá! Hoje o tema é o tema que está num debate nacional, até mundial, que é utilitarismo versus universalismo. Esse é um debate bem interessante e que eu vou começar aqui trazendo uma definição que eu escolhi, simples, para que as pessoas possam acompanhar o meu raciocínio ao longo do vídeo. O utilitarismo é uma teoria filosófica que busca entender os fundamentos da ética e da moral a partir das consequências das ações. Neste caso, o utilitarismo consiste na ideia de que uma ação só pode ser considerada moralmente correta se as suas consequências promoverem o bem-estar coletivo. Essa é uma boa definição para a gente ter ideia desse utilitarismo e talvez entender o porquê tantas pessoas estejam criticando quando as medidas vão para a direção mais do utilitarismo. Vamos ver então qual seria uma definição que eu trouxe bem simples do universalismo. Opinião que não reconhece outra autoridade senão o consenso universal. Opinião segundo a qual Deus quis a redenção de todos os homens, e não só a dos eleitos. Tendência ou esforços para universalizar um esforço ou uma ideia. Essa questão do universalismo é muito interessante, de que é a questão de que eu vou ter que fazer escolhas, às vezes escolhas de Sofia. E o universalismo não aceita isso, não pode ser os escolhidos. Tem que ser para todos. Ó, vamos pensar um pouco como é que está acontecendo esse grande debate em tempos de epidemia do coronavírus, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Todo mundo tem acompanhado pela televisão, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Sob a ótica do universalismo, nenhuma morte é aceitável. Todos merecem viver e não apenas os eleitos. Esse é um conceito muito interessante do universalismo. Toda vida é importante, toda vida ela tem que ser preservada, tem que ser feito de tudo para que a gente mantenha todos vivos e não apenas alguns. É o grande dilema dos médicos quando não tem leito na UTI, quando não tem respirador, onde ele tem que fazer a escolha entre tirar o respirador de um idoso que já está praticamente desenganado para socorrer um jovem que tem muito mais chance, muito mais probabilidade de viver, né? O outro ponto interessante sobre a visão utilitarista é de que pensa-se na ótica da coletividade. O bem-estar para uma população, no caso do Brasil, de 210 milhões de brasileiros, onde o sacrifício de alguns é para um bem maior. Então, esse é o grande dilema. Mas quando a gente para pensar, eu sou utilitarista ou sou universalista? Na realidade, não existe pessoas que só têm o bem dentro delas ou só o mal dentro delas. A gente tem o bem e o mal dentro da gente, né? Às vezes o bem aflora quando a gente tem uma oportunidade, e às vezes o mal, infelizmente, ele aparece e aflora forte em outras situações. Assim penso que seja essa questão do universalismo e do utilitarismo. Todos nós, de acordo com a situação, nós somos mais um ou outro.
Vamos analisar a situação do Brasil hoje. A questão do isolamento social, a questão do fechamento do comércio, né? Os governantes, a maioria deles, fecharam praticamente todo o comércio. Deixaram aberto o quê? Deixaram aberto o supermercado, deixaram aberto a farmácia, deixaram os serviços de delivery funcionando, né? A entrega dos motoboys, isso tudo pode, né? O motorista de ônibus, esse pode também, ele pode sair na rua para trabalhar. O bombeiro, o policial militar, o médico, o enfermeiro, a atendente do hospital, os operadores de telemarketing que trabalham nos contact centers, esses também podem, porque eles precisam fazer o atendimento das nossas demandas, até mesmo para liberar plano de saúde para atendimento. Então, as pessoas que estão defendendo o universalismo, será que elas estão 100% universalistas? Ou elas estão usando uma dose significativa de utilitarismo? Porque, na realidade, eu estou colocando estas pessoas expostas ao vírus, ao coronavírus, todos os dias. A caixa do supermercado, a caixa do hortifruti, todos os mercados que eu fui, todos os mercados que eu visito, o Supermercado Real, o Grand Marché, o Maravista, o Diamante, todos eles estão lá, todas as caixas, todas as pessoas, os estoquistas, os repositores, todos estão trabalhando normalmente. Ora, isso não é ser utilitarista? Todos nós estamos sendo utilitaristas. Quando você permite que a sua diarista, que a sua faxineira, que a sua cozinheira, que a sua empregada doméstica vá trabalhar na sua casa, alguns até para ficarem com a consciência mais tranquila, pagam Uber para eles, ou até levam eles em casa. Que generoso, né? Mas essas pessoas podem, elas podem sair de suas casas, elas não ficam no seu confinamento porque são úteis. Elas precisam vir lavar meu banheiro. As pessoas que fazem a limpeza no hospital, elas também são úteis. Elas precisam estar lá para lavar o banheiro. Então esse é o grande dilema. Vamos parar um pouco com a nossa hipocrisia, porque todos nós somos um pouco hipócritas, né? Demagogos. E vamos olhar com serenidade, vamos olhar com equilíbrio, porque o que mais a gente precisa é o caminho do meio, a ponderação, o bom senso, porque esse isolamento vai ter que ser reduzido, vai ter que ser flexibilizado. Então, a gente tem que orar para que os governantes tenham bom senso e façam uma flexibilização o mais rápido possível, mas dentro de uma segurança, né? Sendo utilitarista, pensando na economia, pensando nos empregos, pensando na quantidade de mortes invisíveis de saúde mental, a quantidade de suicídios que cresce nesse tipo de isolamento. Pensar positivamente, pensar nas mortes que a gente pode estar evitando de que não são coronavírus. E esse utilitarismo vai ser muito importante para que a gente possa, lá na frente, realmente ter condições de recursos da saúde pública, de recursos da segurança, para poder cumprir o papel do Estado. Então, esse é o meu desejo, que a gente sempre tenha bom senso. E você aí na sua casa também use o bom senso. Você que está distante do seu filho, do seu neto, os núcleos familiares ficaram isolados, já estão isolados há 15 dias. Portanto, o período de incubação do vírus acabou. Se ninguém teve nenhum sintoma, vocês provavelmente não estão contaminados. É a hora de voltarem a se encontrar, é a hora de se abraçarem, de beijarem aquele filho, aquele neto que está no outro núcleo familiar. Pensem nisso, isso é bom senso. Nós já fizemos esse final de semana isso. Eu tive o prazer de reencontrar o meu neto e de dar um forte abraço nele, um beijo na minha filha e um grande abraço no meu genro, porque nós fizemos o nosso dever de casa. Ficamos isolados por 15 dias e cuidamos da nossa saúde. Agora o nosso núcleo pode ser um pouco mais ampliado. Pense nisso em relação à sua mãe, à sua avó, que talvez esteja precisando muito desse abraço, desse olhar, olho no olho, e não meramente por um FaceTime, pelo WhatsApp, ok? Como eu sempre termino meus vídeos,
Fiquem com Deus e coração com coração.